Olá, boa noite, meninas. Vamos chegando. Nossa terceira live do mês de maio. A live tá incrível com esse tema aí que você tá vendo. Primeiro dentro, depois fora. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar do processo de transformação. Vamos convidando, chamando as queridas para assistir essa live que tá incrível. É uma live de transformação. Primeiro dentro, depois fora. Sejam muito bem-vindas, Ana Flor, Paula Alves. Um grande beijo, meninas. Então vamos começar para terminar no tempo certo. Muito conteúdo para essa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificada, com seu conhecimento em dia. Primeiro dentro, depois fora. O processo de transformação, meninas, é silencioso. Isso mesmo. O processo de transformação, às vezes, você não percebe. E é incrível, Ana Rita, seja muito bem-vinda. E é incrível como muitas vezes a gente acha que não está desenvolvendo. O desenvolvimento pessoal é uma transformação de mudança. Você precisa querer transformar, você precisa querer mudar. É uma decisão. Então, para que o desenvolvimento pessoal aconteça, você tem que estar disposta a passar por o processo. O processo de transformação, ele de fato é lento e ele é silencioso. O processo de transformação, ele não grita, ele é de dentro para fora. Meninas, para começar, eu gostaria de dizer a vocês que é preciso acolher a nossa história. Nós não chegamos até aqui por acaso, né? Eu vejo muitas mulheres que querem de fato anular o seu passado, anular toda uma vida, esquecer mesmo, deletar. Se eu pudesse, Paulo, eu nascia de novo. Sim, eu compreendo. Tem coisas que não vale realmente a pena a gente lembrar. Mas deixa eu te dizer algo. Faz parte da tua história. Tudo que aconteceu na tua vida até aqui faz parte da tua história. E meninas, anular o que aconteceu, anular o passado, é não reconhecer a jornada. A nossa jornada tem que ser importante. Nós temos que valorizar tudo o que nós passamos até aqui. Tudo o que aconteceu é porque tinha que acontecer. É porque foi necessário para que a gente chegasse até aqui, sabe? A nossa vida, ela é uma construção. A nossa vida, de fato, é uma jornada, é um processo, é um caminho, né? Se assim podemos dizer. E a gente não pode descartar nenhuma pedra desse caminho. De fato, tem coisas que aconteceram no passado que feriu muito, às vezes feridas que não cicatrizaram ainda. Mas deixa eu te dizer, faz parte do teu processo, faz parte da tua jornada. A tua história de vida, ela não é construída só por aquilo que te fez feliz. Ela é construída por tudo o que você passou. Então a gente não pode ignorar o que a gente passou. E uma das primeiras coisas que eu trago aqui para você hoje, para esse processo de transformação, é você não ignorar a sua jornada, sabe? É dar uma olhadinha lá para trás e dizer assim, eu sobrevivi. Se ver como sobrevivente é essencial, né? Quem já é aluna sabe que eu gosto muito desse exemplo. A diferença entre sobrevivente e vítima, né? O soldado, quando vai para a guerra e não volta, ele é vítima. Ele foi vítima da guerra. Mas quando ele vai para a guerra e volta, ainda que ele esteja destruído mentalmente, ainda que ele volte mutilado ou aos pedaços,
ele não é vítima, ele é sobrevivente da guerra. Então, meninas, quando a gente muda a visão, quando a gente muda a nossa postura de enxergar a nossa jornada, tudo muda. Não se veja como vítima, se veja como sobrevivente e tudo muda. O ponto de vista vai fazer toda a diferença no seu destino. Então, quando você olha, né, aquele soldado que voltou da guerra como sobrevivente, as pessoas ao redor dele vão receber ele com honra. Ele vai receber honraria de farda, ele vai receber recompensa financeira, ele vai receber elogios das pessoas, porque vão dizer assim: que jornada linda, que jornada incrível, você voltou arrebentado, mutilado, destruído emocionalmente, mas você sobreviveu, você lutou pela sua vida. E comparando a nossa vida, eu costumo dizer que nós lutamos para estar aqui hoje. Independente de tudo que aconteceu, se você chegou até aqui, você é sobrevivente. Você passou. Olha só que prêmio maravilhoso, né? A vida é uma dádiva, a vida é um dom. É um presente que Deus nos dá. E todas as manhãs nós temos a oportunidade de reconstruir a nossa história, de continuar a nossa jornada, reconstruir a nossa história. Porque Deus, ele nos dá essa oportunidade. Então não se veja como vítima, se veja como sobrevivente. E tudo que você passou, deixa eu te dizer, aconteceu algo por dentro. Talvez você só veja marcas por fora, mas por dentro aconteceu algo de extraordinário para que você chegasse até aqui. No mínimo, você ficou mais forte. No mínimo, você chegou até aqui com uma experiência que você não tinha. Olá, Mirelle, seja bem-vinda. E Thelma Marques, sejam muito bem-vindas. Então, meninas, o processo de transformação acontece primeiro por dentro. E a jornada, né, sua história de vida, ela faz essa leitura de quem você é hoje. Tudo que você externa, tudo que você é por fora, é tudo uma construção do que aconteceu por dentro. A paz, querida. Acolher a nossa jornada liberta. Sabe que durante um bom tempo da minha vida, eu aprendi que a gente tem de fato que descartar as coisas ruins e ficar com as coisas boas, nutrir apenas o que é bom, né? Ser resiliente e seguir em frente sem olhar para aquilo que aconteceu de ruim. Mas hoje, como terapeuta sistêmica, eu mudei de opinião. Eu percebo, meninas, que quando a gente honra aquilo que a gente viveu, a gente fica muito mais forte. Ignorar o que a gente viveu não é a solução. Ignorar o que a nossa história de vida nos apresentou não é a melhor solução. Até porque eu parto aqui dessa premissa. O que não enfrentamos em nós mesmas, acabamos enfrentando como destino. Sabe o que acontece? Vou repetir. O que não enfrentamos em nós mesmas, acabamos enfrentando como destino. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente quer ignorar o que acontece. Isso é muito delicado, né? Porque às vezes tem traumas, tem frustrações que precisam ser organizadas dentro de nós. Não é simplesmente fugindo daquilo que a gente sente que a gente vai conseguir seguir em frente. Às vezes é preciso enfrentar. Às vezes é preciso ter coragem para olhar de perto para aquilo que aconteceu e entender por que aconteceu, por que eu reagi dessa forma, sabe? Entender por que foi comigo, por que eu não fiquei lá atrás e eu tô aqui, por que eu segui, sabe, meninas? É muito importante esse enfrentamento, porque muitas causas, né, de vazios, muitas causas que levam mulheres à depressão,
a ficarem deprimidas, uma tristeza que não tem razão de existir, tá lá nas causas que você passou, mas não enfrentou, simplesmente passou. Então é muito importante esse enfrentamento para que a gente consiga uma solução por dentro, para que a gente consiga entender verdadeiramente aonde nós estamos, por que nós estamos. Você vai entender melhor. Até porque, meninas, eu costumo muito dizer essa frase às minhas alunas: dor curada vira força. O feminino ferido é muito delicado. O feminino ferido, ele arrasa com o nosso emocional. Às vezes nós somos uma mulher bruta, amargurada, inquieta, porque nós não compreendemos que lá atrás nós fomos machucadas. E tudo que a gente tudo que a gente é hoje é uma reação daquilo que nós passamos. Então o enfrentamento das dores vai curar. E quando a gente cura, a gente vai com força. Eu falei disso na primeira live. Se você não assistiu a primeira live e quer assistir, fala com a minha equipe. A gente tem a live gravada e a gente disponibiliza, ok? Então, em todo o processo de mudança, nós temos que nos localizar. Saber exatamente o que a gente quer mudar. Então, se hoje você está vivendo uma vida sem realizações, se hoje você está vivendo uma vida aleatória, uma vida sem saber para onde ir, uma vida que não faz muito sentido para você, eu estou acordando e dormindo apenas. Não estou vivendo, né? Faço as coisas no automático, não tenho prazer naquilo que faço. Eu já fui mais feliz, não estou tão feliz como antes. Pode ser que as respostas que você procura estejam no enfrentamento do que você passou. Mas Paula já tinha até esquecido. Esse passado não me faz bem lembrar. Talvez o que você esteja sentindo hoje, a causa dos efeitos que você está sentindo hoje, seja a falta de enfrentamento dessas dores. Quando a gente não enfrenta, a gente fica com medo. E o medo enfraquece. O medo deixa a gente vulnerável. Então, meninas, às vezes, para que a gente possa, assim, seguir com bom ânimo, seguir fortalecidas, seguir com ousadia, se faz necessário enfrentar essa dor. Para que a gente possa evoluir por dentro, crescer por dentro, criar uma base por dentro, tem que enfrentar as nossas dores. As dores da nossa jornada, as dores da nossa história, as dores que contribuíram para que a gente chegasse até aqui. Como alcançar a verdadeira transformação? Olha só que interessante. Primeiro, com alinhamento de vida. Algumas coisas que nós não compreendemos hoje condiz com a falta de alinhamento de vida. E o que é alinhamento de vida? É quando tudo está em ordem. Quando as coisas não estão em ordem, a nossa vida fica desalinhada. E quando a vida está desalinhada, a gente fica à deriva, sabe? Como um barco mesmo à deriva. Então tem 3 coisas que eu trato muito isso nas minhas mentorias. 3 coisas que você precisa ter na mente. Eu preciso alinhar isso, isso e isso, para que eu possa seguir em ordem, para que a minha vida consiga fluir. Uma dessas coisas, meninas, é o pertencimento. Tem mulheres que não tem uma aceitação de si mesma e não se enxerga aceita por outras pessoas. O pertencimento tem a ver com a sua origem, o pertencimento tem a ver com a sua família, com o seu clã, com aquilo que você faz parte.
Então, o pertencimento, ele é necessário para o alinhamento de vida. Quando você não sabe quem você é, de onde você vem, qual é a sua origem, né? Qual é a sua paternidade, qual é a sua maternidade, ou você ignora isso, você está deixando um vácuo na sua vida e isso fica desalinhado. Quando eu não sei a quem eu pertenço, quando eu não sei, né, em qual lugar me cabe, eu me sinto vazia. Então, o pertencimento é algo necessário para o alinhamento de vida. A outra coisa que a gente precisa para colocar a nossa vida em ordem, vão chegando meninas e vão mandando aí o aviãozinho. Aline, seja bem-vinda. Gleide e Carla, sejam muito bem-vindas. Tem mais aqui? Maria dos Santos, seja muito bem-vinda. E aí, meninas, a gente precisa desse alinhamento para se encontrar, né? Para que por dentro algo fique definido em nós e depois isso possa florescer, isso possa vir, né, para fora. Primeiro por dentro, depois fora. Então, a segunda coisa, né, além do pertencimento, é o equilíbrio. Esse equilíbrio é um equilíbrio em atitudes, o equilíbrio no dar e no receber. Precisamos sim ter esse alinhamento de vida. Uma pessoa que dá muito, ela é tendenciosa a cobrar. Sabe aquelas mulheres que o tempo todo dizem assim: ah, mas eu só dou, as pessoas só me demandam. Eu falei de demanda essa semana aí no Instagram, Mulheres Habilidosas. As pessoas só me demandam o tempo todo, só contam comigo, eu só dou, de mim só sai, eu não recebo. Então, a tendência dessa mulher é ela se sentir injustiçada. E quem muito dá tem a tendência de cobrar. Então, cobra retorno. Dá muito amor, cobra amor. E aquela pessoa que recebe demais se sente em dívida. Então, isso causa um desequilíbrio. E quando esse desequilíbrio ele é instalado, quando esse desequilíbrio ele é apresentado, você sente efetivamente uma desordem no seu sistema. Então é isso, quando você não tem a dose certa entre o dar e o receber, a sua vida fica desalinhada. E a terceira coisa para que sua vida seja alinhada é a hierarquia, sabe? Respeitar os precedentes. Respeitar as pessoas que veio antes de nós em tudo na vida, né? O nosso patrão não é nosso patrão por acaso. Tem uma hierarquia. O nosso irmão mais velho, a nossa irmã mais velha não veio antes de nós por acaso. Os nossos pais, né? Quem já faz mentoria comigo, eu falo muito sobre isso. Aqui não dá para entrar em detalhes. Mas os pais são maiores do que os filhos. Ainda que os filhos saibam mais do que os pais. Na lei da hierarquia, os pais sempre vão ser grandes e os filhos pequenos. Então, assim, querer saber mais do que os... Perdão, saber não. Querer ser maior do que os pais causa uma desordem no sistema, sabe? Na sua rotina, no seu dia a dia. Querer ser maior do que o chefe, né? Em tudo na vida. Existe uma hierarquia espiritual do marido em relação à esposa. Então, mulheres que querem governar o seu lar, isso causa uma desordem, uma falta de alinhamento na vida. Então, tudo isso vai fazer você se encontrar por dentro, vai fazer você criar uma base por dentro. Tem coisas, meninas, que a gente precisa parar mesmo, sabe? Às vezes eu costumo dizer assim, meninas, vão pro ócio. Vão ficar sem fazer nada alguns momentos da vida. Porque no ócio é onde a gente para pensar. Pensar mesmo, fazer um trabalho de introspecção e saber o que é que eu preciso alinhar na minha vida. Então eu estou dando aqui 3 ferramentas incríveis: pertencimento, equilíbrio,
hierarquia. Então eu vou lá e discuto com aquela minha irmã mais velha e eu decido excluir ela da minha vida. Eu decido bloquear ela do WhatsApp. Não quero conversa. E aí, quando vê, desequilibra o sistema, né? A vida fica desalinhada. Mas, Paulo, eu nem dei causa. Queridas, eu costumo sempre dizer que essa questão de habilidade, de relacionamento exige uma habilidade. Então, você precisa ser estratégica na sua vida. Você não precisa estar perto, né, para conviver. Você pode conviver de longe. Como assim? Tem como conviver de longe? Tem. Você não exclui ela do seu clã, você não exclui ela da sua família, do pertencimento. Você respeita como irmã mais velha, mas não precisa excluir. Não precisa deixar de falar, não precisa bloquear. Isso cria uma desordem. Quem está aprendendo aqui a alinhar a vida, manda os corações para eu saber. Então é isso, meninas. O pertencimento, o equilíbrio, né, no dar e receber, a hierarquia, respeitar etapas, não passar por cima de ninguém, honrar, né, as pessoas que vieram antes de você, vovó, vovô, mãe, pai, tudo isso vai alinhar a sua vida. Mas, queridas, para que você desenvolva por dentro, para que depois você veja resultado por fora, tem 3 coisas que eu quero deixar aqui para você, além dessas 3, que diz respeito à localização. Isso mesmo, vão mandando corações. Muitas mulheres não sabem aonde estão, não sabem nem quem são. Sabe, pasmem, eu fico muito perplexa quando eu tô fazendo uma análise pessoal, que é a nossa primeira conversa, né? Eu vou fazer anamnese ali com a paciente de terapia e às vezes eu pergunto coisas simples como qual é a cor que você gosta, qual é o estilo de música que você gosta, qual é o seu prato preferido, e tem pessoas que dizem: eu gosto de tudo pra mim tá bom. Todas as cores me satisfaz, sabe? Estilo musical, qualquer coisa. E, queridas, isso é uma prova, né? Já é um indício de que a pessoa não está localizada. Ela não sabe quem ela é e o que ela gosta. E quando a gente vive uma vida assim, sem saber exatamente sobre nós mesmas, as coisas não fluem. Porque a gente vai ter dificuldade de sonhar, dificuldade de desejar, porque a gente não sabe o que quer. Pessoas assim atraem para a vida delas relacionamentos, na maioria das vezes, abusivos. Pessoas tóxicas se aproximam dessas pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que não é posicionada, uma pessoa que não sabe se posicionar para a vida, nem nas coisas mais simples. Né? Eu vejo muito em casais uma dificuldade imensa. Vamos sair hoje para comer, vamos sair hoje para um restaurante, vamos. Aí ele pergunta para a esposa: para onde vamos? Aí ela faz: não sei, você pensou em alguma coisa? Aí ele faz assim: não, também não pensei em nada. Aí ela faz assim: o que você acha da gente comer sushi? Aí ele faz: tanto faz. Aí ele faz: mas a gente também podia comer uma massa. Aí ela faz: tudo bem, tanto faz. E aí vai se estendendo um diálogo de tanto faz, pessoas que não sabem exatamente o que quer. Não que isso não possa acontecer, é você renunciar, né, ao que você quiser hoje comer, eu renuncio em seu favor, em comum acordo. Mas às vezes é preciso se posicionar. Hoje eu tô com vontade de comer isso, você topa? E se ele disser: mas eu tô com vontade de comer tal coisa, então vamos comer o seu hoje, na próxima semana a gente come o que eu quero. Mas está o tempo todo se posicionando, decidindo. Eu não sei se eu quero praia, não sei se eu quero campo. Como assim? São 2 coisas distintas. Então faz um trabalho de introspecção, olha para dentro de você, para você entender o seu momento, se localizar, o que é que você está precisando viver hoje. O que é que te deixa mais confortável, praia ou campo? Mas você precisa ter uma postura de decisão dentro de você mesma, né? O autoconhecimento vem antes do desenvolvimento. Não tem como desenvolver pessoalmente se você não se conhece. Então vai treinando aí em pequenas coisas, aprendendo a ser posicionada, a deixar de ser aleatória, de ficar em cima do muro,
sabe? Começar a desfrutar das coisas que se apresentam para você. Tirar do vocabulário tanto faz. O que tiver aí, para mim tá bom. Tira isso do teu vocabulário, aprender a se posicionar. Então, a primeira coisa que você precisa para ter um alinhamento de vida é a localização, sabendo qual é o lugar que você está. Onde é que você está hoje? Qual a ambiência que você vive? Esse ambiente te favorece? Meu Deus, eu tô falando para mulheres aqui hoje que precisam ouvir isso. Esse ambiente que você vive te favorece? Será que é um ambiente que traz paz? Será que é um ambiente que levanta você por dentro? Será que é um ambiente que te proporciona uma saúde mental? Ambiente trazem memórias. Então nós precisamos escolher os ambientes que nós vamos habitar. Até mesmo os ambientes que nós vamos frequentar ou passar. Essa localização é muito importante, é decisiva para o nosso destino. É decisiva, né, para o nosso avanço, para o nosso desenvolvimento. Tem mulheres que estão com a mente extremamente desorganizadas. E aí, quando eu vou fazer uma anamnese, e eu pergunto assim, na sua casa, todos os ambientes, todos os cômodos da casa, está do jeito que você gostaria que estivesse? Como assim, doutora? No seu quarto, por exemplo, o seu guarda-roupa está arrumado? Eu já vejo uma franzidinha de testa. Na sua cozinha, o seu armário está arrumado? Na sua sala, está tudo no lugar? No seu ambiente de trabalho, quando você procura alguma coisa, você acha facilmente? Sua caixinha de joias, como é que tá? E sabe, meninas, para organizar a nossa vida, a nossa saúde mental, a nossa mente, a gente precisa começar a colocar as coisas no lugar. Não tem como você se organizar mentalmente se as coisas externas não colaboram para isso. Então, a ambiência vai favorecer, né, a regulagem emocional. A ambiência vai favorecer a sua saúde mental. Nos lugares errados estão os teus vícios emocionais. Às vezes nós estamos nos submetendo a ambientes que nos maltratam e a gente começa a se acostumar a viver naquele ambiente sendo maltratada. Às vezes nós estamos nos submetendo a ambientes que nos faz correr atrás de um amor. Olha só que interessante. Eu estou acostumada a ir atrás, eu estou acostumada a pedir para voltar, eu estou acostumada a me humilhar. Sempre que acontece, eu que vou atrás, eu peço perdão, eu peço para voltar, estou acostumada a mendigar amor. Eu fico cobrando o tempo todo, tu me ama? Diz que me ama. Me dá uma atitude, me dá um gesto de amor. Será que você não está acostumada a esse ambiente em que você se humilha para ter alguma coisa? Então, os nossos vícios emocionais, às vezes, estão nesses ambientes que a gente nem sabe que está se sujeitando. Vício de crítica, vício de inferioridade, de humilhação. Às vezes, nós estamos nos submetendo a ambientes que estão denegrindo a nossa imagem. Estamos nos submetendo a ambientes tóxicos que estão impedindo o nosso avanço. Então, qual local, qual lugar você está habitando? Que ambiência é essa que você está se permitindo viver? Para lembrar vocês, meninas, reis vivem em palácio. Reis vivem em palácios. Nós precisamos saber qual lugar estamos habitando para que tudo aconteça exteriormente, por fora. Nós precisamos fundamentar por dentro. Precisa vir de dentro para fora. Tem pessoas que são tiradas de lugares
decadentes e vão para lugares melhores. Mas quando chegam nesses lugares melhores, vivem a vida de decadência que vivia antes. Então não é por fora, é por dentro. Então o lugar certo vai te ajudar a transformar por dentro. Outra coisa, as conexões certas. Eu não sei com quem você está convivendo, mas a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Toda coincidência não é mera coincidência. A vovó também dizia isso, né? Quem se junta com porcos, farelo come. Então, meninas, é necessário saber com quem estamos convivendo. Presta atenção aqui. As conexões vão nos alavancar. As conexões vão indicar os nossos destinos. Se conecte com as pessoas certas. Mude de mesa. As mesas são essenciais. Se você quer saber aonde você vai chegar, olhe com quem você está convivendo. Que bom, Ana. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Isso também é localização. Além do lugar certo, as pessoas certas vão fazer você construir algo por dentro. Se livre de vampiros emocionais, pessoas tóxicas, pessoas que só querem receber, pessoas que te criticam demais, pessoas que só apontam defeitos. Essas pessoas não estão contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal. Então, meninas, se vocês quiserem crescer, desenvolver, né, criar uma base, uma estrutura por dentro, vocês precisam estar perto das conexões certas. Novos ciclos de relacionamentos. E aí eu deixo aqui a pergunta: quem você precisa afastar para poder seguir na sua jornada de desenvolvimento pessoal? E como você vai fazer para afastar essas pessoas de você? Isso é muito importante. Nós temos que ser estratégicas, sabe? Tem pessoas que a gente vai sim precisar se afastar, é necessário. É necessário. Mas existem formas e formas de fazermos isso. E por último, meninas, para que você se localize, você precisa ter conhecimento certo. O lugar faz toda a diferença, as pessoas vão fazer toda a diferença, mas o conhecimento é necessário para que você construa algo por dentro. Então eu vejo muitas mulheres querendo transformação, mudança, mas elas não procuram aprender. Não tem como você mudar se você não tem o conhecimento da mudança. Você não vai desejar coisas novas, você não vai desejar viver novas realizações se você não tem um conhecimento do que aquilo existe. Então é muito importante. E o conhecimento, né, eu quero abrir aqui essa ressalva, não tem preço. Tem valor. Qual é o valor que você está investindo para ter o conhecimento do seu avanço? Qual é o valor que você está investindo em conhecimento? O que é que você está buscando para que haja mudança na sua vida? Transformação não é um acontecimento pontual, ela é uma jornada. Então, meninas, é muito importante para que você fundamente por dentro, para que você tenha uma estrutura por dentro, para que o processo de transformação comece. Você se localizar, lugar certo, pessoas certas e o conhecimento vai fazer você entrar no novo patamar, vai fazer você ir para um novo patamar de vida. Não tem como você pensar grande se você só se junta com pessoas que pensam pequeno, né? Eu vejo muitas pessoas com grande capacidade, né? Um potencial incrível, mas que infelizmente não são potências. Tem uma grande diferença. Você tem o potencial, mas você não desenvolve isso e não vira uma potência.
Você não pode ter só habilidade, você precisa se tornar uma potência, você precisa fazer algo com aquilo. A paz, Rose, seja muito bem-vinda. Então, meninas, é sobre isso. Para que você possa externar crescimento, externar desenvolvimento, externar, né, avanço, transformação, a verdadeira transformação. Você precisa se localizar. Como é que você faz isso? Alinhamento de vida. E você vai precisar estar com as pessoas certas, no lugar certo e adquirindo sempre mais conhecimento. É sobre isso a nossa live de hoje. Lembrando que eu comecei dizendo, o processo de transformação é silencioso. Sabe que no começo você vai achar que nada está acontecendo. No começo talvez as pessoas não percebam que você mudou. Mas vai chegar um momento, quando a verdadeira transformação chegar em você, que todos à sua volta vão perceber. Vai haver aí um florescer. Vai haver algo uma luz que vai sair de você, que vai ser difícil as pessoas não notarem. Então é sobre isso. Hoje eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês. Primeiro por dentro, depois por fora. Uma mulher que quer se desenvolver pessoalmente, ela cura o feminino ferido, ela alinha a vida dela, o alinhamento de vida através do pertencimento, do equilíbrio, da hierarquia é fundamental para trazer ordem para a vida dela. E depois ela se localiza, cura o feminino, enfrenta traumas, enfrenta as dores. É necessário enfrentar traumas, enfrentar as dores, para que você possa seguir em frente, não anular a sua história, não excluir nada da sua jornada. Enfrentamento vai fazer você ser uma mulher mais forte. Segundo, alinhamento de vida, saber a quem você pertence, viver uma vida de equilíbrio, respeitando as hierarquias. E terceiro, localização, lugar certo, pessoas certas, conhecimento certo. É isso, meninas, nossa live de hoje, uma live de ensino, falando esse tema maravilhoso, primeiro dentro, depois fora. Transformação é silenciosa, mas quando ela vem verdadeiramente, ela vai florescer e todos à sua volta vão perceber. Quero agradecer a todas que ficaram comigo, aquelas que entraram, aquelas que ficaram. Muito obrigada. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Eu amo a vida de vocês e não esqueçam, busquem conhecimento, vão atrás de boas conexões e se precisar mudar de endereço, mude. Mas não fique perto, não fiquem em lugares que atrasam a sua vida. Se recusem a ficar em lugares que atrasem a sua vida. É sobre isso. Um grande beijo, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau.